Mas tem gente que diz sim. A gente conversa agora, então, com o presidente nacional do PSDB, deputado Bruno Araújo. Deputado, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Aqui Monalisa Perrone falando. O senhor me ouve bem para a gente poder começar a conversar? Boa noite, Monalisa. Boa noite, Caio. Prazer enorme. Prazer é todo nosso. E, deputado, já quero fazer a referência da deferência. Muito obrigada por dizer sim para a gente. A gente viu que o senhor falou muito pouco nos últimos dias. Então, muito obrigada por estar aqui. E obrigada também à nossa interlocutora Basília Rodrigues, a nossa analista de política que ajudou aí no convencimento. Muito obrigada. Vamos conversar. Deputado, falando em conversa, quero saber se o senhor tem conversado com o governador de São Paulo, João Dória, se ele pediu desculpas pelo jantar, pela articulação. Como é que está o relacionamento de vocês agora, sexta-feira, 7h49? Beleza, primeiro o pernambucano tem um pouco de mineiro, deixa para conversar na hora certa. Mas sim, temos conversado constantemente, a relação com o governador Dória sempre foi uma relação franca, uma relação de muita qualidade, de muita transparência. Na segunda-feira, o que houve foi uma discussão que abordou a questão do partido e essa discussão vindo à tona, o partido resolveu antecipar toda essa discussão, inclusive com o apoio de São Paulo, com o apoio do governador João Dória, de nós darmos estabilidade no processo de unidade como nunca visto no partido, prorrogar o mandato para conduzir esse processo de preparar o PSDB para o ano de 2022. Já começo dizendo que não acredito, nenhum de nós acredita em qualquer movimento de saída de um governador da importância de João Dória. Se nós pudermos ter 1, 2 ou 3 candidatos, se tivermos um consenso, ótimo. Se não tivermos um consenso, a regra é prévia. E o governador João Dória não é daqueles de jogar e ganhar leva e não ganhar, não reconhecer resultado. E isso está longe disso. Nós não temos formalmente candidatos postos. O PSDB, desde 1994, é protagonista da eleição presidencial, levou um tropeço na eleição de 18, mas volta com alternativas. Nosso problema sempre foi um bom problema, alternativas para que possam ser apresentadas ao país durante do ano eleitoral. Deputado, nessa relação, então, super franca que o senhor disse que o senhor sempre teve com o governador, o senhor imaginava ser desautorizado publicamente pelo próprio governador ou o senhor foi surpreendido com todos esses movimentos e com todas aquelas palavras que todos acompanharam durante a entrevista coletiva na sede do governo paulista ao Palácio dos Bandeirantes? Não, desautorizado é quando você faz algo que não deve ou quando alguém tem autoridade para lhe desautorizar. Não é o caso. Nós conversamos sobre sucessão, sobre construção, alternativas, cenários, e logo em seguida surgiu um consenso entre todos, inclusive com o governador, com o voto do PSDB inteiro de São Paulo, e nós anteciparmos o processo de maio e consolidarmos já essa prorrogação, garantindo estabilidade para preparar o ano de 2023, a eleição de 2022, com candidatos de qualidade, preparando a base. E aí, Caio, uma reflexão me permita, claro que nós não vamos ter prato feito, apresentar a aliados, ligações, um candidato, nós vamos discutir alternativas, mas o PSDB é um partido que existe porque sempre entrou em campo e vai se preparar para continuar entrando em campo com o candidato presidencial em 2022. Vai lá, Caio. Bruno, qual a bronca do PSDB com o governador de São Paulo, João Dória? Não tem bronca, cada um tem seu estilo, tem sua qualidade. O governador João Dória, por exemplo, é o brasileiro que mais cuida de salvar vidas hoje, indo buscar lá no outro lado do planeta, a China, utilizando o Butantan, um centro de excelência tecnológica, científica, para produzir e oferecer a única alternativa na prática que o Brasil tem hoje em volume para salvar a população do vírus, com grande déficit por parte do governo federal. Cada um tem um estilo de relacionamento. O governador João Dória cativa uma parte do partido pelo seu estilo muito de tratar. O governador Eduardo Leite e outras lideranças têm seu estilo. Por isso que na hora apropriada, quando formalmente houver uma posição de cada um desses players importantes, jogadores importantes do PSDB, sob pretensão de disputar ou não a presidência da República o ano que vem, com serenidade, dentro do processo das regras de escolha democrática, o partido toma uma decisão. Mas, no momento, o governador está cuidando de salvar vidas com a Coronavac. O governador do Rio Grande do Sul voltou a entregar ao Rio Grande do Sul um grau de estabilidade. Pela primeira vez em anos, um governador paga salário, mesmo como é o caso do Eduardo Leite. E todos os outros senadores, como o senador Tasso Gereissati, são nomes que são sempre lembrados como uma alternativa de liderar o PSDB em uma aliança
uma eleição presidencial. Sim, deputado, o senhor falou do player, né? Mas um player que é apontado por muita gente do partido, gente grande, ouvida inclusive aqui dentro do Expresso CNN, que diz que esse jogador entra em campo e atrapalha, tumultua. O senhor não viu assim, não vê assim? Não, pelo contrário, ele entrou em campo na eleição de prefeito e ajudou o PSDB a ter a maior capital, a maior cidade da América Latina. Depois entrou no campo para jogar para governador e virou governador do estado mais importante da federação. Continua jogando bem, continua jogando qualidade. Esse é um momento de unidade no partido. Óbvio que movimentos recentes podem ou não trazer outras pessoas para esse grau de disputa interna, mas o próprio governador de São Paulo lembrou que ele é resultado das prévias. Se prévias tiverem que vir, serão marcadas e fazem bem a disputa interna, porque traz o cenário nacional, traz a população para conhecer, antes da eleição de 2022, quais são as alternativas. Nós temos nomes que vão contribuir. Então, o PSDB saiu de 2020 como o partido mais votado do Brasil, o partido que o partidário teve o maior custo per capita, que governa as maiores cidades do Brasil, continua sendo um partido que continua oferecendo alternativas à população brasileira e vai ter seguramente um excepcional candidato a presidente da República para disputar com o presidente Jair Bolsonaro uma alternativa entre os brasileiros. O áudio está picotando um tiquinho, mas está dando para entender, então vamos seguir no papo. Caio. Bruna, a gente sabe que neste encontro aí, essa semana, terça-feira, que o senhor participou aqui no Palácio dos Bandeirantes, o governador paulista tocou no assunto Aécio Neves. E isso gerou também muito incômodo interno, porque o Aécio ele tem ainda uma posição interna ali no bastidor, as pessoas gostam dele, é o que eu sinto internamente no PSDB. Qual a sua posição em relação a esse pedido, a essa demanda do governador João Dória? Aécio deve ser afastado, deve ser expulso, deve ficar no partido? Qual a sua posição sobre Aécio Neves no PSDB? Durante a minha presidência, o assunto Aécio Neves é um assunto encerrado. Essa já foi uma decisão da executiva. Aécio Neves não é candidato a nada. Aécio Neves não lidera nenhum processo de escolha majoritária no PSDB. Nós passamos em 2018, pagamos um preço político por tudo que houve. Em 2020, nós tivemos uma vitória das mais expressivas da história, a mais importante vitória no estado de São Paulo, em cidades importantíssimas do Brasil afora. Governamos mais de 30 milhões eleitores brasileiros no estado da eleição, todas essas variáveis já sendo discutidas pela eleição. Aécio não é candidato, nós estamos olhando para frente agora, buscando quais são as alternativas que unem o partido. Pode continuar, deputado, estamos ouvindo. Eu acho que talvez não tenha chegado completo o som. Então, nós trabalhamos com a posição de que essa discussão, o senador Aécio Neves já teve apreciação por parte da executiva e é um assunto que já foi discutido. Aécio Neves não lidera nenhum processo de escolha de candidatura majoritária e agora é a construção de buscarmos alternativas de um candidato que une o partido na eleição presidencial. Sim, deputado, a voz do governador João Dória, governador de São Paulo, ecoa no sentido de uma oposição ao bolsonarismo mais declarada, mais ferrenha do PSDB. Essa é uma das reivindicações, inclusive ele falou isso, que o PSDB tem que sair do muro em relação ao posicionamento do partido quanto ao governo federal, de uma maneira mais escancarada. O senhor, como presidente do partido, concorda? Acha que não? Como é que deve ser o posicionamento, então, do partido, que já teve esse antagonismo, né, em relação a outros governos durante um bom tempo e que perdeu essa marca? Qual que o senhor acha que tem que ser a tônica tucana diante desse governo de Jair Bolsonaro? Olha, Monalisa, não é achar, é o que é. Quem acessar as redes sociais do partido vai ver durante o período da minha presidência, de maio de 19 para cá, de junho de 19 para cá, o PSDB é a oposição ao governo Jair Bolsonaro. O PSDB fez cartas abertas ao ministro Paulo Guedes, o ministro da semana que vem, tem marcado posições firmes, mas tem votado com o governo, por exemplo, em grande parte das matérias de ordem econômica, que são matérias que fazem parte do DNA do partido. Mas o partido vai sempre, por exemplo, reagir com muito vigor sempre que o presidente da República passar a linha democrática, sempre que gerar qualquer risco às instituições brasileiras.
O parlamento cuida do processo de oposição, tudo no seu ritmo, faz oposição aos excessos do presidente quando há ameaça à democracia. E apoia matérias como, por exemplo, o marco do saneamento, que foi escrito ainda por mim na época como ministro, a aprovação da reforma da Previdência, também relatada por senadores, por deputado e senador do PSDB. A disputa eleitoral, propriamente dita, fica para o ano de 2022, quando o processo eleitoral se conclua. Mas, com clareza, o PSDB é um partido de oposição. E partido de oposição não significa inviabilizar governo. O governo tem que tomar a decisão de como, por exemplo, viabiliza o auxílio emergencial. O PSDB defende, quer o auxílio emergencial. O governo tem a obrigação de encontrar os recursos necessários para isso. Vai contar com o PSDB sempre que for para cuidar de políticas sociais, da social-democracia, ajudar parte da população, grande parte da população de um país de desigualdades sociais como é o Brasil. Mas sim, objetivamente, é a oposição. Sim, presidente, o nosso analista, o Fernando Molica, também participa da entrevista. Então, Molica, boa noite, bem-vindo. Vamos lá, se junte ao papo. Boa noite. Deputado, essas divergências são apenas questões internas do PSDB ou há também uma influência de setores do próprio governo que estariam aí seduzindo parlamentares, principalmente com emendas, aquelas emendas extra-orçamentárias, como essa divisão ficou bem clara aí no processo de eleição da presidência da Câmara dos Deputados? Há um papel do Palácio do Planalto nesse processo, deputado? Olha, são duas coisas. A vida da política real é uma posição partidária e muitas vezes o posicionamento parlamentar. Nós não temos nenhum deputado do PSDB votando contra as matérias orientadas pelo partido. Uma coisa é a vida parlamentar, onde você vai em busca de emendas que facilitam a vida dos munícipes, dos representantes que você tem. Nenhum dos deputados do PSDB fez enfrentamento à orientação do partido. O partido definiu, por exemplo, posição fechada pela reforma da Previdência. Teve uma parlamentar que chegou aí ao Conselho de Ética, depois compôs com o partido. O partido votou integralmente com matérias como, por exemplo, eu citei aqui o saneamento, matérias de ordem econômica. Então, o que vale para o PSDB é como esses parlamentares se portam. Na questão do presidente, na presidência da Câmara, quem faz 300 votos, como fez o deputado Arthur Lira, extrapola a questão só partidária, mas do ponto de vista partidário, o que vale é o posicionamento institucional do partido, que ficou no bloco, ficou com o MDB, ficou com baleia. E é bom lembrar que as disputas internas dentro das mesas da Câmara e do Senado envolvem outras questões que vão além da questão de política partidária. Envolve a ocupação de espaços locais de exercício de poder dentro do parlamento. Então, há uma desconexão na eleição da mesa, entre uma posição partidária e, efetivamente, como se dá a vida e a construção dos interesses dentro do parlamento, na ocupação de funções que são exercício do mandato. Mas, objetivamente, o PSDB é um partido que tem pregado com responsabilidade a oposição e tem feito de forma objetiva e vai para o campo. A coisa é a oposição, disputa eleitoral do ano 2022. Sim, presidente Bruno Araújo, muito obrigada pelo tempo aqui conosco. A gente queria esticar a conversa, mas a gente sabe que o senhor tem que pegar um avião daqui a pouquinho, fez aí a gentileza. Então, como a gente seguiu a regra direitinho, já fica o convite para uma próxima, porque sem dúvida haverá necessidade de conversar mais. Muito obrigada, uma boa noite e bom voo para o senhor. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada, Caio. Molica também.